climáticas mais hostis do planeta. Nas estepes da Mongólia, onde as temperaturas no inverno podem despencar para menos 40 graus Celsius ou menos, acompanhadas por ventos cortantes que atravessam paisagens abertas sem barreiras naturais, a sobrevivência humana depende diretamente da capacidade de criar microclimas controlados. O GER representa uma resposta engenhosa a esse desafio, combinando geometria aerodinâmica, isolamento multicamada, uso inteligente de materiais locais e princípios termodinâmicos intuitivos que antecipam em séculos conceitos modernos de eficiência energética e arquitetura bioclimática. Sua eficácia não reside em um único elemento, mas na integração sinérgica de estrutura, revestimento, ventilação, orientação e práticas sazonais de manutenção, formando um ecossistema habitacional completo. A base do GER é uma armação de madeira leve, tradicionalmente fabricada com espécies resistentes e flexíveis como o larício siberiano ou o freixo, que crescem nas regiões montanhosas do norte da Mongólia. A estrutura é composta por uma rede de treliças, cana, que formam as paredes laterais, conectadas a varas radiais, oni, que sustentam o teto e convergem para um anel central de madeira, toono, que funciona simultaneamente como claraboia, chaminé de fumaça e ponto de ventilação. Essa configuração circular não é estética. É uma escolha física deliberada. A forma cilíndrica minimiza a relação superfície-volume, reduzindo a área exposta ao frio externo e dissipando a pressão do vento de maneira uniforme, evitando pontos de estresse estrutural. Em ventos de 80 km/h ou mais, comuns nas tempestades de inverno, ZUD, o perfil arredondado desvia as correntes de ar para cima, enquanto a base firme e o lastro natural do solo impedem o tombamento. Além disso, a ausência de cantos vivos elimina zonas de acúmulo de neve e pontes térmicas, fenômenos que em habitações retangulares aceleram a perda de calor e a infiltração de umidade. O isolamento térmico do GER é garantido por um sistema de camadas superpostas, cuidadosamente calibrado conforme a estação. No inverno, a estrutura é revestida por 2 ou 3 camadas de feltro grosso, produzido artesanalmente a partir da lã de ovelha, cabra, camelo ou iaque. O feltro não é tecido. É aglomerado por umedecimento, calor e pressão mecânica, o que cria uma matriz de fibras entrelaçadas com milhões de microcavidades cheias de ar parado. Esse ar imóvel é o verdadeiro agente isolante, pois a condutividade térmica do ar seco é cerca de 25 vezes menor que a da água e drasticamente inferior à da madeira ou dos metais. Cada camada de feltro possui entre 1,5 e 3 centímetros de espessura. E no inverno são adicionadas coberturas externas de lona impermeabilizada ou peles curtidas para proteger contra neve e umidade. Nas bordas, o feltro é firmemente amarrado à estrutura com cordas de crina ou tendão, vedando frestas que poderiam causar correntes de convecção indesejadas. O chão do GER é tradicionalmente coberto com tapetes de feltro, palha seca e, em acampamentos de inverno prolongado, com uma camada de esterco animal seco ou turfa compactada, que atua como isolante contra a geada do solo e como massa térmica de baixa condutividade. Aqui entra um aspecto frequentemente negligenciado, mas diretamente ligado ao título de referência, o uso estratégico de turfa e terra como complemento térmico. Embora o GER seja por definição uma estrutura móvel, durante os meses mais rigorosos, novembro a fevereiro, muitas famílias nômades ou seminomades optavam por estabilizar temporariamente seus acampamentos em vales protegidos ou em costas sul, onde cavavam parcialmente a base do GER ou erguiam muros baixos de terra e turfa compactada ao redor da periferia. A turfa, abundante em zonas úmidas de altitude e planícies pantanosas da Mongólia Central e Oriental, possui propriedades isolantes excepcionais devido à sua alta porosidade e teor de matéria orgânica decomposta. Quando seca e compactada, forma blocos leves com condutividade térmica próxima à da cortiça. Esses blocos eram dispostos contra a base externa do feltro, criando uma barreira adicional contra o frio radiante do solo congelado e reduzindo a perda de calor por condução. Em algumas regiões, especialmente entre clãs do norte e oeste, chegava-se a cavar uma depressão rasa de 30 a 50 centímetros, assentar o GER sobre uma plataforma de madeira e preencher as laterais com turfa, esterco e neve compactada, transformando temporariamente a habitação em uma estrutura semi-subterrânea com inércia térmica ampliada. Essa prática não descaracterizava o GER. Pelo contrário, otimizava seu desempenho invernal sem comprometer a mobilidade necessária na primavera. A termodinâmica interna do GER é regida por um equilíbrio preciso entre geração, retenção e exaustão de calor. No centro da habitação, posicionado diretamente abaixo do toono, fica o fogão tradicional, Gao,
geralmente de ferro fundido ou pedra, alimentado com esterco seco de iaque ou cavalo, madeira resinosas ou carvão vegetal. A combustão lenta e controlada gera calor radiante que aquece as superfícies internas do feltro, enquanto o ar quente sobe e escapa parcialmente pelo anel central, criando uma circulação natural que renova o oxigênio sem causar correntes geladas. O Toono é equipado com uma tampa ajustável de feltro ou madeira, que pode ser aberta para ventilação e fechada parcialmente à noite para reter calor. A umidade relativa no interior é mantida em níveis suportáveis pela própria respiração dos ocupantes, pela evaporação de alimentos cozidos e pelo uso estratégico de panos úmidos próximos ao fogão, que liberam vapor sem superaquecer o ambiente. Estudos termográficos modernos demonstram que, com uma temperatura externa de menos 40 graus Celsius e vento de 30 km/h, o interior de um ger bem vedado e com fogo ativo mantém-se entre mais 15 graus Celsius e mais 22 graus Celsius na zona de convivência, com gradiente térmico suave que não causa choque ao mover-se entre áreas. A construção e a manutenção do ger são atividades coletivas e ritualizadas, transmitidas oralmente através de gerações. O processo de montagem leva entre 2 e 4 horas com uma equipe experiente, seguindo uma sequência padronizada: primeiro as treliças, depois as varas radiais, o anel central, o revestimento de feltro, as amarrações e, por fim, os acessórios internos. No inverno, reforçam-se as cordas com nós específicos que contraem com a umidade e o frio, vedando automaticamente pequenas folgas. As juntas são seladas com gordura animal ou resina de coníferas, e as bordas do feltro são viradas para dentro para evitar o acúmulo de geada. O conhecimento empírico dos pastores mongóis inclui a leitura de sinais ambientais, a direção do vento predominante dita a orientação da porta, sempre voltada para o sul ou sudeste para captar a luz solar matinal e evitar ventos do norte. A espessura do feltro é ajustada conforme a previsão de tempestades, e a altura do fogão é regulada para evitar condensação excessiva no teto. Essa sabedoria prática é tão refinada que, durante o período soviético, quando se tentou substituir o ger por casas retangulares de concreto nas coletividades rurais, os índices de hipotermia e doenças respiratórias aumentaram significativamente, forçando um retorno parcial às estruturas tradicionais. Além da função puramente física, a arquitetura do ger carrega uma dimensão cosmológica e social que influencia diretamente sua eficiência térmica. O espaço interno é dividido simbolicamente. A área norte, mais quente e próxima ao altar familiar, é reservada aos mais velhos e às cerimônias. O leste abriga os homens e os equipamentos de caça ou pastoreio. O oeste, as mulheres e os utensílios domésticos. E a porta sul marca a transição entre o mundo externo e o santuário familiar. Essa organização não é arbitrária. Ela otimiza o fluxo de calor, mantendo as pessoas mais vulneráveis, crianças, idosos, nas zonas de maior inércia térmica, enquanto as atividades que geram umidade ou demanda de ventilação ocorrem em áreas estrategicamente posicionadas. O próprio ato de viver no ger envolve práticas de corregulação térmica: dormir em camadas sobre tapetes de feltro, usar roupas de lã que respiram, posicionar-se em círculo ao redor do fogo e alternar entre atividade e repouso para conservar energia metabólica. Tudo isso transforma o ger em um organismo habitacional, onde a arquitetura, o comportamento humano e o ambiente natural operam em simbiose. A validação científica contemporânea confirma o que os pastores mongóis sempre souberam intuitivamente. Pesquisas em termodinâmica de edificações nômades, conduzidas por universidades da Mongólia, Japão e Europa, demonstram que o ger apresenta um coeficiente de transmissão térmica, valor U, equivalente a 0,35 a 0,45 Wm/2K quando completamente revestido para o inverno. Valor comparável a construções modernas de alvenaria com isolamento padrão. A inércia térmica das camadas de feltro e do revestimento terrestre turfa atenua as flutuações de temperatura externa em até 80%, e a ventilação controlada pelo Toono mantém os níveis de CO abaixo de 1000 partes por milhão, evitando a síndrome do edifício doente mesmo em espaços fechados por semanas. Além disso, o ciclo de vida do ger é quase integralmente sustentável. A madeira é renovável, o feltro é biodegradável e reciclável, e os materiais de vedação retornam ao solo sem toxicidade. Em um contexto de crise climática e busca por modelos de baixo impacto, o ger mongol emerge não como relíquia do passado, mas como protótipo de arquitetura resiliente. Portanto, a arquitetura do ger mongol para a sobrevivência a menos 40 graus Celsius não é um conjunto de truques isolados, mas um sistema integrado de engenharia ambiental, material, cultural e comportamental.
Sua geometria circular minimiza perdas, suas camadas de feltro e turfa retêm calor por aprisionamento de ar e inércia térmica. Sua ventilação controlada equilibra renovação de ar e conservação energética. E sua organização espacial e prática cotidiana otimizam o metabolismo humano em condições extremas. O segredo não está em um material mágico ou em uma técnica oculta, mas na coerência absoluta entre forma, função, ambiente e cultura. Quando se compreende o GER nesse nível, deixa-se de vê-lo como uma tenda primitiva e reconhece-se, finalmente, como uma das mais sofisticadas respostas arquitetônicas já desenvolvidas pela humanidade para sistemas de aquecimento central, o fogão como coração térmico e cultural da sobrevivência mongol, a sobrevivência dos povos mongóis às temperaturas extremas de menos 40 graus Celsius. Frequentemente acompanhadas por ventos glaciais, nevascas prolongadas e noites que se estendem por mais de 16 horas. Dependeu historicamente de um domínio refinado da termodinâmica prática, materializado no sistema de aquecimento central que se instalava no núcleo das habitações. Longe de ser um mero acessório funcional ou uma solução improvisada, o fogão mongol constituiu-se como o verdadeiro coração térmico, energético e simbólico do espaço doméstico, integrando engenharia de combustão, gestão estratégica de recursos locais, controle microclimático passivo e rituais sociais que garantiam não apenas a manutenção da vida biológica, mas a preservação da identidade cultural em condições ambientais implacáveis. Sua evolução, desde as fogueiras abertas das planícies até os fogões de ferro fundido otimizados para o inverno rigoroso, reflete um processo contínuo de adaptação empírica, onde cada ajuste na forma, no material, no fluxo de ar ou no manejo do combustível respondia diretamente a séculos de observação climática, teste prático e transmissão intergeracional de conhecimento tácito. Historicamente, o aquecimento central nas estepes mongólicas passou por 3 fases distintas, cada uma moldada pela disponibilidade de materiais, pelo contato cultural e pela severidade climática registrada em crônicas e relatos de viajantes. Na era pré-imperial e durante o auge do Império Mongol, séculos XII ao XIV, o calor era gerado por fogueiras abertas ou poços de combustão rasos escavados no solo, posicionados no centro do espaço habitacional, com o calor sendo retido por paredes de feltro e por uma camada de terra, esterco ou turfa compactada ao redor da base. Com o estabelecimento de rotas comerciais, a expansão do budismo tibetano e o contato com artesãos chineses, uigures e da Ásia Central, introduziu-se progressivamente o fogão de cerâmica refratária e, posteriormente, o modelo de ferro fundido, que se consolidou como padrão a partir do século XVIII, especialmente nas regiões setentrionais e ocidentais da Mongólia. Esses fogões eram projetados com câmaras de combustão fechadas, grelhas de apoio, condutos de saída de fumaça e, em versões mais avançadas, superfícies planas laterais que funcionavam como bancos, plataformas de secagem de roupas ou até como superfícies de cozimento indireto. A transição não foi apenas tecnológica, mas profundamente termodinâmica. O fogão fechado reduzia o consumo de combustível em até 60% comparado à fogueira aberta. Concentrava o calor por radiação direta e indireta, permitia um controle preciso da taxa de queima e eliminava a dispersão térmica por convecção descontrolada. Elementos essenciais para economizar recursos durante os longos meses de inverno, quando a coleta de lenha ou esterco seco era limitada pela neve profunda e pelo congelamento do solo. O design do fogão mongol tradicional obedece a princípios de engenharia de combustão que antecipam em séculos conceitos modernos de eficiência energética e controle de emissões. A câmara de queima é geralmente cilíndrica ou levemente cônica, com paredes grossas de ferro fundido ou argila refratária que armazenam calor e o liberam gradualmente por irradiação de onda longa, penetrando tecidos e superfícies sem superaquecer o ar. Na base, uma grelha ou grade metálica permite a entrada controlada de ar primário, fundamental para a combustão completa e para a redução de monóxido de carbono e material particulado. Aberturas reguláveis no corpo do fogão ou na base da chaminé ajustam o tirante, regulando a velocidade dos gases quentes e, consequentemente, a intensidade e a duração do fogo. A chaminé, tradicionalmente feita de segmentos de cerâmica, metal ou tubos de feltro endurecido com argila, eleva-se verticalmente através do anel central, toono, do gero ou da abertura superior das casas de turfa, criando um efeito de tiragem natural que extrai a fumaça, renova o oxigênio e impede o acúmulo de gases tóxicos. Em estruturas semissubterrâneas revestidas com turfa, a chaminé era frequentemente envolta por uma camada isolante de argila misturada com palha ou crina animal, que dissipava o calor residual ao longo do perímetro interno,
aquecendo as paredes por condução e evitando condensação nas superfícies frias. Esse sistema de exaustão e distribuição térmica era calibrado empiricamente. Os pastores sabiam exatamente como posicionar o fogão, ajustar as tampas, regular o fluxo de ar e limpar as cinzas conforme a direção do vento externo, a umidade relativa, a espessura do revestimento isolante e a fase do ciclo lunar que influenciava a pressão atmosférica. A gestão do combustível representava um pilar estratégico da sobrevivência invernal e exigia planejamento anual, coordenação familiar e conhecimento ecológico detalhado. Os mongóis dependiam principalmente de 3 fontes térmicas: esterco animal seco, conhecido como argal, madeira resinosas de regiões montanhosas, em áreas de turfeira, blocos de turfa seca. O argal, obtido principalmente de iaques, cavalos e ovelhas, era coletado durante o verão, moldado em discos ou tijolos, secado ao sol e empilhado em estruturas cobertas com feltro ou lona para evitar umidade. Sua vantagem residia na combustão lenta, baixa emissão de fumaça quando bem seco, alto poder calorífico por unidade de volume, e no fato de ser um recurso renovável e integrado ao ciclo pastoril, sem competir com a alimentação dos rebanhos. A madeira, mais rara nas estepes abertas, era reservada para momentos críticos, para o aquecimento inicial do fogão ou utilizada em combinação com o esterco para aumentar a temperatura de ignição. Já a turfa, abundante em zonas úmidas do norte e centro da Mongólia, era extraída em camadas superficiais, cortada em blocos regulares com facas de osso ou ferro, secada por meses ao vento e sol, e queimada em fogões adaptados com câmaras mais largas e maior entrada de ar, pois sua combustão exigia oxigenação constante para evitar fuligem excessiva e produção de ácido acético volátil. O manejo do combustível seguia um calendário preciso e quase litúrgico. No outono, as famílias acumulavam reservas equivalentes a 3 ou 4 meses de consumo. No inverno, a queima era racionada, com fogos mantidos em brasa durante a noite e reacendidos pela manhã com lascas de madeira, argal fino ou turfa em pó. Essa disciplina evitava o desperdício, garantia que o calor nunca se extinguisse completamente e preservava a inércia térmica da habitação, permitindo que a temperatura interna nunca caísse abaixo de mais 10 graus Celsius mesmo nos picos de frio. A termodinâmica do aquecimento central mongol opera em sinergia direta com o isolamento da estrutura, criando um microclima estável mesmo sob condições externas extremas. O calor gerado pelo fogão é transferido por 3 mecanismos físicos interligados: radiação direta, aquece superfícies, roupas e corpos próximos sem depender do aquecimento do ar; convecção natural, o ar quente sobe, circula pelo espaço e retorna pelas bordas frias, criando um ciclo contínuo de renovação térmica; e condução, quando o fogão ou a chaminé estão em contato direto com paredes de turfa, feltro ou terra, transferindo energia para a massa construtiva. Nas casas de turfa semi-subterrâneas, essa dinâmica é amplificada pela massa térmica das paredes. A turfa compactada, com sua alta porosidade, estrutura fibrosa e baixa condutividade térmica, absorve o calor durante o dia e o libera lentamente à noite, amortecendo as flutuações de temperatura e funcionando como um acumulador passivo de energia. Estudos termográficos contemporâneos e simulações computacionais de dinâmica de fluidos demonstram que, com uma temperatura externa de menos 40 graus Celsius e ventos de 40 km/h, o interior de uma habitação com fogão central ativo mantém-se entre mais 14 graus Celsius e mais 20 graus Celsius na zona de convivência, com gradiente térmico suave que não provoca choque fisiológico ao deslocar-se. A estratificação do ar é gerenciada pela altura do teto, pela posição central do fogão e pela abertura controlada do toono ou da chaminé, que permite a saída do ar mais quente e úmido e a entrada de ar fresco nas camadas inferiores, renovando a atmosfera sem causar correntes geladas ou resfriamento radiante. A umidade relativa, frequentemente um desafio em espaços fechados no inverno, é equilibrada pela evaporação natural de sopas, chás com manteiga e pela própria respiração dos ocupantes, enquanto a superfície do feltro ou da turfa regula a condensação através de sua higroscopicidade natural, absorvendo e liberando vapor de água conforme a necessidade. Além da função física e termodinâmica, o sistema de aquecimento central está profundamente enraizado na cosmologia xamanista budista e na organização social mongol. O fogão é considerado sagrado, associado à deusa do fogo, Galin Ek ou Odgon Ek, e seu acendimento segue rituais específicos que remontam a tradições pré-budistas. A primeira chama do inverno é acesa com uma faísca trazida de uma fogueira anterior ou de um isqueiro de osso, nunca apagada completamente. Alimentos como leite, gordura de iaca ou farinha torrada são oferecidos às chamas como gesto de gratidão e pedido de proteção.
e a posição ao redor do fogo obedece a hierarquias familiares e de gênero, com os mais velhos e convidados de honra sentando-se no lado norte, mais quente e protegido, enquanto os adultos jovens e crianças gerenciam a alimentação do fogo, a limpeza de cinzas e a secagem de roupas. O conhecimento de manutenção do fogão, regulagem de grelhas, remoção de escórias, vedação de frestas com argila ou esterco fresco, secagem de combustível em camadas alternadas, é transmitido oralmente desde a infância, formando um currículo prático de sobrevivência que integra física empírica, ecologia pastoril e ética comunitária. Em tempos de crise climática, quando o ZUD, inverno catastrófico com neve espessa e frio prolongado, ameaça rebanhos e famílias, a capacidade de manter o fogo aceso torna-se um ato de resistência cultural, onde cada fagulha representa a continuidade de um modo de vida adaptado ao extremo e a memória de quem aprendeu, geração após geração, que o fogo não é apenas calor, é ordem, é vida, é o eixo que mantém a estepe habitável mesmo quando o mundo exterior se congela. A validação científica contemporânea confirma a sofisticação desses sistemas e seu potencial como modelo de arquitetura de baixo impacto. Pesquisas em engenharia térmica realizadas na Universidade Nacional da Mongólia, no Instituto de Tecnologia de Kyoto e em centros europeus de arquitetura sustentável mediram a eficiência de combustão dos fogões tradicionais, alcançando 65 a 75% de aproveitamento energético. Valor superior a muitos fogões a lenha modernos sem catalisadores ou sistemas de pós-combustão. A integração com paredes de turfa ou feltro multicamada reduz a demanda térmica em até 40% comparada a estruturas não isoladas, e o controle passivo de ventilação mantém os níveis de poluentes internos abaixo dos limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde, mesmo em uso contínuo durante semanas. Além disso, o ciclo de vida do sistema é de baixo impacto ambiental. O ferro fundido é durável, reparável e reciclável. O argal e a turfa são recursos renováveis manejados em rotação sazonal. E as cinzas, ricas em potássio e cálcio, são devolvidas ao solo como fertilizante natural ou utilizadas na produção de sabão artesanal. Em um contexto global de transição energética e busca por resiliência climática, o modelo mongol oferece lições valiosas sobre como combinar baixa tecnologia, alta eficiência térmica e sabedoria cultural, demonstrando que a sobrevivência a menos 40 graus Celsius não depende de inovação disruptiva ou de consumo intensivo de recursos, mas de gestão cuidadosa, adaptação contínua e respeito aos limites ecológicos do território. Assim,